Gente, boa noite para você que viu a direita brasileira recuar no projeto de segurança pública. É isso mesmo. Hoje a direita voltou atrás, recuou no projeto que vai apresentar amanhã no Congresso Nacional sobre segurança pública. E o que é que a esquerda tem a ver com isso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Tá iniciando aqui a nossa live, vou fazer o convite aqui para todo mundo. Hoje eu sou Léo Bulhões, presidente do PT Caruaru, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre segurança pública e qual é a opinião da esquerda sobre isso. A gente vê muito esse pessoal da direita, extrema direita, dizendo que a esquerda não tem projeto para segurança pública, e nós vamos debater sobre isso. Qual é o projeto e o que é que eles iam apresentar amanhã no Congresso e o que é que eles vão apresentar. Então eu vou fazer aqui, como sempre, né, a nossa chamadinha no acompanhar, poder acompanhar a gente, tá? Então um abraço para Camila, que está por aqui, grande Maciel, vereador do Bom Jardim, querida Terezinha Lucas, nossa presidenta aqui da ADUP, para Ana, beijo para você, meu amor, pelos 11 anos juntos hoje. Querido da Lapa tá por aqui também. Vamos lá. Vamos chegando aí, a turma tá chegando. Vamos falar sobre segurança pública hoje. Tá? Muita gente fala que a esquerda não tem projeto, não entende de segurança pública. Vamos falar. Vamos conversar um pouquinho sobre segurança pública, né? Ouvir a opinião de vocês, dialogar com vocês sobre isso, mandar um abraço aqui pro companheiro, né? Todos os nossos sentimentos do PT, né? Companheiro Adilson Lira, né? Pela partida da sua mãe hoje. Um abraço forte, companheiro, né? Um abraço a toda a sua família, que Deus a tenha, né? Em um bom lugar. E vamos juntos dialogando, muita força nesse momento aí, companheiro Adilson. Mandar um abraço aqui para Ivanildo, Negão do Povo, tá na área. Vamos fazendo nossa live hoje, Negão. Ficou para hoje, tá? Querido Ângelo D'Ângelo tá por aqui também. Boa noite. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho, tá entrando o pessoal. Se vocês quiserem convidar outras pessoas, pega aí nesse aviãozinho, nessa setinha aí. Convida a turma para participar da nossa live, tá? Que a gente vai conversar hoje, trocar uma ideia sobre segurança pública. Aqui um debate que a gente tem feito, né, buscado fazer toda semana com o nosso público aqui do PT Caruaru, para que a gente possa dialogar vários temas. Hoje, né, o tema do momento, Paula, boa noite. O tema do momento é a segurança pública, né? Tá estourando aí o debate, desde da operação do Rio de Janeiro, né, que foram mortos aí mais, acho que chegou a 200 pessoas, né? Foram mortas aí na operação das polícias civil e militar no Rio de Civil, polícia militar, polícia civil no Rio de Janeiro, né? E estourou um debate na sociedade que fez uma grande mobilização na Câmara Federal, né? E o que eles estavam propondo era uma nova blindagem para os criminosos, né? Veja bem. E a pressão popular, mais uma vez, fez com que eles dessem uma recuada. Hoje, né, o presidente Hugo não se importa e o deputado federal, que era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né, porque é candidato a Senado, volta, né, para a Câmara Federal enquanto deputado e é o relator do projeto. E o que aconteceu nos últimos dias foi que ele iria apresentar um projeto em que essa modificação da lei incluiria, inclusive, o antiterrorismo. Uma ideia da extrema-direita de colocar na lei de antiterrorismo todo o pacote da segurança pública que vinha de um debate do presidente Lula, que queria fazer uma modificação, né, para fortalecer os vínculos da Polícia Federal com o debate do crime organizado. E o que a direita queria, a extrema-direita,
E a direita, né, o Centrão, ligado a Hugo Não Se Importa, queria justamente adicionar, né, à lei antiterrorismo todas essas questões. E o porquê disso tudo? Porque, na verdade, existe um movimento internacional que tentou buscar aí, criminalizar, né, o crime organizado como narcoterrorismo e assim abrir as portas para que o Brasil estivesse na mira dos Estados Unidos para também ser enquadrado na lei antiterrorismo dos Estados Unidos, em que permite com que eles assim possam fazer ocupações, inclusive territoriais, e depor governos a partir da força militar dos Estados Unidos da América nesses países, como está acontecendo agora com a Venezuela e com a Colômbia. Né? Foi feito historicamente com a Colômbia, com as Farc e agora com a Venezuela, com a argumentação de narcoterrorismo. Eles estão fazendo intervenções militares nesses países, o que é uma grande jogada, porque eles querem intervir politicamente nos governos. São governos que, notadamente, são governos não aliados com os Estados Unidos, e a partir daí eles querem depor governos, interferir em governos, interferir em processos internos desses países, né, que têm autodeterminação, para que possam se converter em países ligados a políticos que têm interesses próximos aos Estados Unidos. Então essa era a grande jogada, mas houve uma pressão muito grande da sociedade, e hoje o Guilherme Derrite, que é o deputado federal que virou o relator desse projeto no Congresso, o Guilherme Derrite, que é ligado ao Tarcísio de Freitas, foi escolhido por Hugo Ninguém Se Importa, com a ideia de que o narcoterrorismo a lei ia ser modificada. Ele hoje apresentou com um recuo, ele juntamente com o Hugo Ninguém Se Importa, apresentaram uma outra modificação diferente da que eles iriam apresentar, e vão criar uma nova lei que não está incluída a questão do terrorismo. Então é muito importante a mobilização popular, é muito importante a mobilização daquelas pessoas que participam do debate político no país, de intervir através das redes sociais. Essa importância gigantesca da gente estar aqui debatendo, da gente compartilhar, da gente dialogar com a sociedade, da gente fazer todo esse debate. Tudo exatamente, né? Tá aqui, um abraço, Renato Caboclo, Mineirinho chegou por aqui, Zé Florencio está por aqui também, Josi está por aqui, Tiago Martins chegou aqui também, Brenda, Geilson, vi que chegou por aqui também, Esther por aqui também, chegou na área. Muito boa noite a vocês que estão acompanhando esse debate, tá? Então, tudo que eles queriam era isso, colocar, né, os crimes aí ligados às facções criminosas como narcoterroristas. Era essa a tipificação que eles queriam colocar isso na lei, e hoje recuaram, porque viram um esforço da sociedade de se debater isso com qualidade. Para além disso, eles estavam colocando no projeto de lei de que para a Polícia Federal agir nos estados, teria que informar aos governadores que a Polícia Federal estava construindo alguma operação contra essas facções criminosas. E muitas vezes a gente sabe que existem governos que têm relações, como a gente está vendo nas redes sociais, exatamente com esse crime organizado. Então eles iriam ficar sabendo antes do crime organizado, né? E aí, a partir daí, eles seriam, né, orientados, né, ou teriam a informação com privilégios para saber se esse crime organizado estaria atuando, quando muitas vezes existe até um papel desse crime organizado em certos governos. Então é um absurdo você ter uma lei em que permitisse com que o crime organizado tivesse acesso a informações da Polícia Federal através de governos que de alguma forma dialogam com membros, né, desse crime organizado que acontece no país. Então esse é o primeiro elemento. Parabenizar a sociedade brasileira, parabenizar todos nós, vocês
que fazem parte desse debate aqui, que toda semana estão debatendo conosco, de que se mobilizaram, dialogaram com a sociedade e, de alguma forma, fez com que esse projeto de lei recuasse mais uma vez. O Congresso Nacional queria fazer uma nova PEC da blindagem da bandidagem nesse país. E não é possível que exista uma limitação do trabalho da Polícia Federal a todas essas pessoas. Então, o recuo hoje do DERIT, juntamente com o Hugo, ninguém se importa, tem esse sentido, da garantia de que a lei fosse tratada da forma correta. E muito provavelmente é isso que vai para o Congresso amanhã. E isso é muito importante. Renato Caboclo está colocando aqui, a Polícia Federal ia ficar sem ter como agir com sigilo. Exatamente, é um absurdo você ter que informar que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho de inteligência, a determinados governos, sob a alegação da necessidade de explicar aos governos exatamente o que é a operação. Isso traria uma fragilidade muito grande a operações da Polícia Federal, que ela precisa ter autonomia para fazer suas operações. Para vocês terem ideia, a Polícia Federal não informa nem ao presidente da República, não informa a ninguém quando está fazendo esse tipo de operações. Então, é muito importante que a Polícia Federal tenha garantia dessa autonomia de fazer as suas ações para investigar o crime organizado. E é o que tem feito, a ação da Polícia Federal naquela operação Carbono 14 só pôde acontecer no estado de São Paulo pelo sigilo completo e absoluto da Polícia Federal. E assim que os mandados começaram a ocorrer, ela sim informou aos governos que, obviamente, você tem a polícia judiciária ali dos estados, que são as polícias civis, e as operações casadas com a polícia militar para que mandatos de prisão, mandatos de busca fossem realizados em conjunto com essas forças estaduais. Essa é a forma correta de você construir operações. Mineirinho, Alessio está dizendo aqui, a mesma coisa que colocar uma ratoeira e avisar o rato. É tipo isso, É você repassar informações que são sigilosas e preciosas para poder, com esse sigilo, garantir com que essas operações tenham sucesso. E, na verdade, eles queriam isso. Isso ainda está em diálogo no Congresso. Esse projeto deve ser apresentado amanhã no regime de urgência. E aí a sociedade precisa estar muito atenta. Mas aí tem algumas coisas que, por exemplo, não está na lei e trazem uma curiosidade muito grande. Por exemplo, a lei trata de crime organizado e aí fala de ações que o crime organizado, dessas facções criminosas realizam nos estados. Por exemplo, fechar bairros inteiros e fazer cobranças de aluguéis, de fazer cobrança de pedágio para transitar pelas vias públicas, fazer cobrança de gatunete, fazer cobrança de internet, fazer todo esse tipo de cobrança, coisas que a gente já ouve falar há muitos anos. Quem aqui não assistiu o filme Tropa de Elite 2, quando viu que as milícias do estado do Rio de Janeiro, que não fazem parte dessas organizações criminosas, como o Terceiro Comando da Capital, com o Comando Vermelho, não fazem parte do PCC, não fazem parte de nenhuma dessas organizações, mas eles iniciaram, inclusive, com uma parcela de corrupção da própria Polícia Militar, de membros da Polícia Militar que faziam parte disso, e isso foi desbarateado, foi desorganizado, inclusive com membros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sendo presos, milícias sendo presas. E as milícias, elas não entram, por uma grande coincidência, as milícias do Rio de Janeiro, que a gente sabe com quem tem relação, elas, por uma conveniência, uma coincidência, não participam, não estão inseridas nesse debate. E eu acho incrível que você não vê os membros da imprensa nacional, que tanto dizem que são vinculadas ao PT, que é a Globo, que as emissoras de TV têm relação com o Partido dos Trabalhadores, você não vê essa mídia provocando essas discussões
né, entre os deputados? Que essa é uma pergunta que me parece muito óbvia. Por que, que as milícias do estado do Rio de Janeiro não estão sendo consideradas nesse debate da nova lei? O debate da nova lei, inclusive, que na sua tipificação aumenta o crime de 13 a 18 anos, agora no projeto de lei de 20 a 40 anos. Que é sim uma pena justa, é sim uma pena necessária, é sim uma pena grave e que precisa ser tratada, né, com essa gravidade. Mandar um abraço para o querido Luiz, que está aqui acompanhando a gente aqui. Abraço, Luiz. Lelo Nunes está por aqui também. Abraço, companheiro. Lulinha está por aqui também. Pedrinho Regis está por aqui também. Um abraço. Cíntia entrou aqui também para participar do nosso debate sobre segurança pública. Que bom que vocês estão por aqui. Benedito entrou por aqui também. Querido companheiro Cosme Soares está aqui também. Vamos lá, vamos debatendo. Apresentem aí comentários, né, questões que vocês acham importantes. Então, minha gente, estou falando aqui isso, um elemento importantíssimo. A lei, eles recuaram. Vão construir agora uma nova lei, um marco regulatório da segurança pública, né, em que trata de diversas questões, mas retiram dessa nova lei as questões ligadas ao crime de terrorismo. Inclusive me fez lembrar muito, né, desse processo de Jair Bolsonaro no final, após a perda da eleição. Jair Bolsonaro, você viu ali alguns elementos ligados ao bolsonarismo que tentaram colocar, inclusive, botaram bomba no aeroporto, maluco que se explodiu na frente do tribunal do STF, né, do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, né? Então, esses malucos aí que sim se enquadram em crime de terrorismo, você vê essas figuras aí, né, que eles falam tanto de terrorismo e não estavam querendo dialogar sobre esse crime de terrorismo que alguns bolsonaristas praticaram, inclusive queimando ônibus na frente da Polícia Federal, né, uma completa loucura e caos que foi gerado após a vitória do presidente Lula pelos bolsonaristas. Renato Caboclo coloca aqui, a Polícia Federal muitas vezes está investigando pessoas ligadas ao poder público estadual. Exatamente. E era um absurdo eles quererem colocar na lei que a Polícia Federal teria que avisar os governadores o tipo de operação e que operação estava sendo realizada. Então, veja, imagine o crime organizado quando ele estiver ligado ao governo do estado. Imagine você ter que avisar ao governador sobre esse crime e, obviamente, você iria vazar informações que seriam necessárias ser sigilosas, né? E isso iria beneficiar o criminoso e não a sociedade. Então, é uma vitória grande da sociedade que fez com que esses caras recuassem no debate sobre o crime organizado. E uma coisa importante que eu queria dialogar com vocês também a direita também fala sobre uma questão interessante, que é sobre essa coisa. Um abraço para Denilson, que chegou por aqui também. Ana Lia Nunes também. Um abraço, Ana Lia, Denilson. Uma das coisas que também é colocada pela direita é essa audiência de custódia, né? Um dos argumentos dele é que muitas vezes na audiência de custódia o judiciário beneficia, né, o criminoso, evitando que o criminoso vá para a cadeia, e muitas vezes o judiciário, né, argumenta que alguns crimes de menor impacto eles não devem ir necessariamente para as cadeias, porque não existe mais espaço nos presídios brasileiros. Então, qual que é a grande solução para isso? A direita não apresenta uma solução. A solução é aumentar, né, o número de presídios no país. Eles dizem que sim. Mas o irônico disso tudo, né, entre aspas, é que eles querem que aumente a quantidade de presos, mas eles não dizem como fazer isso. Primeiro teria que aumentar a quantidade de presídios, que tem um custo altíssimo, elevadíssimo para os governos federais, né, e para os governos estaduais também. E uma outra questão é, ao aumentar a quantidade de presídios, aonde vai ser colocar esse presídio?
Eu pergunto a vocês aqui, boa noite, Samuel. Eu pergunto a vocês aqui, aonde seriam colocados esses presídios? Na sua cidade? Você quer que tenha mais um presídio na sua cidade? Você quer que tenha mais um presídio próximo à sua casa? Porque a ideia de você é muito fácil você colocar que tem que aumentar a quantidade de presídios em vez de você investir em você fazer investimentos sociais. Investir mais em educação, investir mais em saúde, investir mais na própria segurança pública, que eu vou falar nisso sobre a proposta da esquerda, investir mais na assistência social, Mas o que eles fazem no Congresso é justamente ao contrário. A gente falou sobre isso no último debate nosso, na última live. Enquanto Lula apresenta e o PT apresentam projetos para aumentar investimentos na saúde, educação e desenvolvimento sociais, eles querem que não paguem imposto nem BEDs, nem bilionários, nem os bancos, e ao mesmo tempo ele quer que como você não tem esse imposto a mais sendo pago por esses bilionários, bancos e BEDs, eles dizem que se o governo não tem dinheiro, já que não consegue arrecadar, vai ter que diminuir de onde? Na educação, na saúde, no desenvolvimento social, na assistência social. Então, ao mesmo tempo, você vê que é um discurso, demagogo, porque eles não apresentam uma solução, e nem na segurança pública. Eles não apresentam uma solução de onde vem o dinheiro e querem justamente com que o governo federal utilize o dinheiro que iria para a educação, segurança pública, saúde e desenvolvimento social. Querem, então, que eles tirem esse dinheiro daí para aplicar nisso, na abertura de mais presídios e sobre isso. E que cidade quer receber um novo presídio? Qual é a cidade que você, que está nos acompanhando aqui, quer um presídio do lado da sua casa? Para isso, eles não apresentam solução. Então, as soluções que a direita busca apresentar, em todos os casos, ela é oportunista, ela é populista. Elas querem fazer um discurso fácil, mas não apresenta a solução como um todo para a sociedade. Então é muito importante que a gente perceba que o discurso da direita e da extrema-direita brasileira, ele é numa tentativa de fazer fáceis soluções que, na verdade, elas não se sustentam, porque não existe uma solução fácil do problema de segurança pública. Mas aí, quando a esquerda apresenta algumas questões que são importantes para esse debate, a direita se esquiva do processo. E vamos a algumas delas. O primeiro é que é preciso que a gente tenha um corpo de segurança pública que seja bem remunerado. Passaram-se 4 anos do governo Bolsonaro, e ele não apresentou nenhuma proposta de aumento salarial para nem Polícia Militar, nem Polícia Civil e nem para a Polícia Federal. Não existiu projetos em que aumentassem os salários e muito menos um esforço para que a União garantisse mais recursos para a segurança pública. Não houve esse investimento nos anos do governo Bolsonaro. Eles não fizeram investimento para que aumentassem a capacidade das polícias em seus equipamentos, em armamento, melhores armamentos, em coletes, enfim, em armas melhores, em substituição de armas antigas, em formação, que é muito caro fazer formação para segurança pública, tem que mandar batalhões inteiros para fazer formação fora do país, muitas vezes, ou trazer gente de fora para fazer essa formação. Então, eles não investiram em segurança pública. Quando a esquerda propõe, por exemplo, que a segurança pública tenha maior monitoramento das cidades, eles também não querem investir em monitoramento. Países em que você tem um monitoramento, inclusive com inteligência artificial, que faça identificação facial, que rapidamente, ao identificar o indivíduo através da sua face, registro de ID da face. E isso vai acontecer porque vai agora, quem fizer os novos CPFs e as novas identidades, você vai ter que fazer a biometria facial. Então esses caras não são a favor de que aumente a segurança via monitoramento
dessas pessoas. A esquerda é a favor disso. Eles são contra, por exemplo, né, eu vou ler todos os comentários aqui, tá, gente? Eles são contra, por exemplo, câmeras de monitoramento da ação policial. Ué, por que será que eles são contra o monitoramento? E fazem com que os policiais, nas operações, sejam contra o uso cotidiano de câmeras corporais que possam fazer esse monitoramento. Isso é muito estranho. Qual que é o problema de um agente público ter o registro, que inclusive garante a sua ação, garante inclusive judicialmente que a ação correta desses agentes públicos de segurança pública possam fazer, né, as suas operações ou agir através da lei, que isso possa servir como defesa para ele, né, em alguma ação que possa colocá-lo, né, contra qualquer cidadão que esteja cometendo crime. Né? Não sei se vocês sabem ou acompanharam, mas aquela operação do Rio de Janeiro, como eles iniciaram muito cedo, o que eles dizem é que todas as câmeras corporais, depois de acho que são 4 horas, elas pararam de gravar. E se você for perceber o tempo em que foram feitas as ações mais violentas, elas coincidentemente, tá? É só uma coincidência, eu estou tratando da coincidência aqui, as ações mais violentas acabou justamente acabaram acontecendo quando as câmeras corporais não tinham mais as suas baterias funcionando. Né? Uma coincidência incrível que aconteceu. Essas câmeras, né, elas foram desligadas porque as baterias acabaram, e eles justificam isso que nas análises e na investigação que vai ser feita sobre essa ação, essas câmeras não tinham mais bateria, então, infelizmente, o registro, né, de muitas dessas ações não aconteceu. Né? Então, eu estou trazendo aqui elementos de que essas câmeras ligadas, e aí sim é preciso que se dialogue sobre a capacidade desses equipamentos, eles têm que estar muito mais evoluídos, eles têm que ter muito mais capacidade de registro para que operações grandes e que durem tanto tempo, essa câmera precisa estar registrando uma operação inteira. Né? Ela tem uma capacidade aí de pelo menos 18, 20 horas para registrar tudo que está acontecendo. Então, nós defendemos isso, que existam câmeras corporais que façam registro, inclusive garantindo o direito do agente público, né, que esteja em operação, para que ele esteja ali assegurado de que a operação que ele está fazendo, ele está fazendo da forma correta. Né? A maioria dos agentes públicos que participam da ação, a gente precisa garantir com que eles estejam fazendo essa operação policial, né, de forma correta. Né? Não acreditar que essas organizações estão fazendo nada errado, pelo contrário. A esquerda defende que o profissional de segurança pública seja bem remunerado, que eles tenham equipamentos novos, né, e renovados, ou seja, de melhor tecnologia. Né, os coletes tenham melhor tecnologia, a roupa tem melhor tecnologia, os equipamentos eletrônicos tenham melhor tecnologia, que a inteligência da Polícia Civil e da Polícia Federal tenham melhor tecnologia, né, que quanto maior for a inteligência, melhores e mais eficazes sejam essas operações, e que, né, com isso você tenha, além disso, a câmera corporal que possam, a câmera corporal tenha uma condição de registrar toda uma operação e garantir a esse profissional da segurança pública uma melhor condição do seu trabalho. Então, nós temos propostas para a segurança pública, nós apresentamos propostas para a segurança pública. Nós queremos que o crime organizado seja desbaratinado. E mais, o crime organizado não está só numa favela. O crime organizado, gente, quem compra fuzil, né, dos Estados Unidos, quem compra fuzil da Europa, não é o cara que está na favela, é gente muito grande, que tem muito capital, que tem bilhões de reais e de dólares investidos. Onde é que está essa gente? Esse povo não mora na favela, não é dentro da favela que a gente tem que pegar. Porque o que acontece é que, né, semana passada morreram aí 200 pessoas foram mortas.
Vocês têm dúvida alguma que existe uma fila de novas pessoas, né, que não tem perspectiva social, que não tem perspectiva de melhora de vida? Novas pessoas serão recrutadas para o crime organizado? Eu não tenho a menor dúvida de que novas pessoas vão ser recrutadas para esse crime organizado. E ele precisa ser destruído lá em cima. São os grandes que financiam o crime organizado. São multimilionários, são bilionários que estão pagando por isso. E esses caras não estão vivendo na favela, não moram no Morro do Alemão, não moram no Morro do Alemão, tá? Não moram nas grandes comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, etc. Então, esses grandes recursos, a droga que vem e todos esses novos investimentos, né, você pega aí, como eu falei há pouco, da operação da Polícia Federal, da Operação Carbono, esqueci agora o nome, Carbono Limpo, né, os caras já estavam com esquema de postos de combustível, já estavam lavando dinheiro nas empresas financeiras que estão em São Paulo, na Faria Lima, empresas multimilionárias ligadas ao crime organizado, comprando jatinho a centenas de milhões de reais. Esses caras grandes são os grandes financiadores do crime. É essa turma que precisa ser pega. Porque se você estanca essa galera, esse grande material não vai chegar nas favelas. Esses caras precisam ser anulados. E você só faz isso com grande investimento em inteligência na Polícia Federal, nas polícias estaduais, que possam fazer isso. Então a gente está apresentando aqui opiniões e propostas da esquerda para melhorar isso. Vamos dar uma lida aqui nos comentários. Renato Caboclo coloca, vejo que a direita quer criar presídios regidos pela iniciativa privada. Esse é um outro elemento importante. Eles querem criar esses presídios, mas não querem colocar no seu bairro, né? É engraçado isso. Eles pegam e colocam um bairro de periferia, eles querem colocar os presídios aí em cidades onde eles não querem administrar nos seus estados, querem colocar em outros estados, os governadores. É muito bom dizer que quer criar mais presídio, e aí colocam amigos para ganharem licitações e receberem milhões e milhões de reais com esses presos que estão agora no regime de parceria público-privada. Então, é um grande esquema de grande negócio. Esses caras não estão preocupados em tirar essa galera do crime, gente. Eles querem que tenha mais preso. Quanto maior for a quantidade de presos, mais dinheiro esses presídios de parceria público-privada vão estar gerando recursos, porque aí o governo federal vai precisar pagar a esses presídios para que eles garantam a tutela dos presos através do regime público-privado. Muito bem, Caboclo. Lulinha coloca aqui, segurança no Brasil é uma coisa muito difícil de você regularizar, porque tem muitos políticos que não querem acabar. Exatamente. Quando eu falo que tem gente grande envolvida, e tem que seguir o dinheiro, de onde o dinheiro está vindo, para onde esse dinheiro está indo, é que certamente isso vai chegar em Brasília, vai chegar em gente grande, vai chegar em gente que tem sempre recebido um financiamento de campanha através desses grandes esquemas, como é o esquema da milícia no Rio de Janeiro. E a gente sabe muito bem a quem está ligada a milícia no Rio de Janeiro, que arrecada, que ganha muitos milhões e que continua escolhendo políticos que ocupam espaços de poder importante e que no final, estando lá nesses espaços de poder, conseguem blindar o crime organizado. O pessoal do Sindilimp aqui, Antônio, Lira, companheirada, um grande abraço ao pessoal do Sindicato da Limpeza Urbana. Coloca aqui, boa noite, classe trabalhadora brasileira, que a luta no dia a dia por melhores salários e mais dignidade e respeito. Excelente, é isso que a gente está falando. Os profissionais de segurança pública precisam de dignidade e respeito. E não que o cara seja jogado de qualquer jeito numa guerra civil, que acontece, onde muitas vezes você tem fuzil ou de maior calibre ou de maior destruição com um criminoso do que com a própria ação dos agentes do Estado. Isso é um absurdo. E como é que faz para evitar com que esse armamento chegue neles? Tem que estancar quem tem o grande dinheiro para comprar um fuzil de 15 mil dólares, gente. O cara na favela não tem 70 mil reais para comprar um fuzil. Não é esse cara que tem. Eu não estou falando de um fuzil, Os caras compram 1.000 fuzis, 500 fuzis por leva.
ou agora criam fábricas clandestinas para fabricar o próprio fuzil no país. Obviamente com equipamentos que precisa colocar no fuzil que são de valores milionários. Não é o aviãozinho da droga que está na favela que tem esse dinheiro para organizar essas organizações criminosas e o crime organizado. Dr. Ronaldo e Dr. Samuel colocam aqui, precisa uma manutenção nos presídios, mais ações sociais, construções de novos podem até ser para desafogar, porque são cheios, independentemente do que eles façam para serem presos, precisam de ações internas. Concordo também, é preciso, querendo ou não, dignidade. O cara vai sair de todo jeito da prisão. No regime brasileiro, acho que são 36 anos, né? Depois de certo tempo, cumprindo o sexto da pena, a depender da pena, o cara vai cumprir em regime semi-aberto e depois em regime aberto. Então esses caras vão voltar para a rua. Então se você não busca de alguma forma socialização, por mais que diga, mas o cara vai voltar, enfim, esse que voltar, tem que voltar mesmo. O criminoso que continua insistindo no crime tem que ficar preso, né? Ninguém está aqui passando pano para bandido, muito pelo contrário. O cara que é criminoso, que comete um crime, sai e comete outro crime, esse cara tem que ficar preso mesmo, tem que ficar preso porque o cara demonstra que tem muita dificuldade de ressocialização, mas não é todo mundo, né? Então a gente precisa tratar os casos de forma muito particular, mas não evitar o debate. Acho que ele precisa tratar o debate de forma séria. O crime organizado precisa ser punido de forma séria. Não tem ninguém na esquerda que defende bandido ou acha que bandido é bom, é bandido amigo de não sei quem. Pelo contrário, tanto é que tem gente grande que está sendo presa aí, né? E eu não vejo dizer que bandido bom é bandido morto, né? Tem gente agora que pegou pena de 27 anos, né? Vocês acham que bandido bom é bandido morto? Eu acho que bandido bom é bandido preso na papuda, por exemplo. Então é isso que a gente acredita que tem que ser feito. René Cruz está dizendo aqui, TH Joias, no Rio de Janeiro, é um deputado estadual, tá? É um dos principais financiadores da campanha do governador de São Paulo, ambos envolvidos com as facções em seus respectivos estados. Pois é, isso que a gente está falando aqui, né, René? Imagina, cara, um cara que tem relação com um deputado que é ligado ao crime organizado, ficar sabendo da operação, porque a Polícia Federal agora teria que ser obrigada a falar sobre informações sigilosas a governadores, né, sobre as operações. Esses caras nunca mais vão ser presos. É uma nova lei para blindagem de bandido, criminoso nesse país. Não é por aí. Neto Amina está dizendo aqui, gostaria de me filiar ao partido, eu sou de Caruaru. Neto, seja muito bem-vindo, passa lá no PT, na Avenida Dom Bosco, 174, chega por lá, você vai ser muito bem recebido, tá? Fica ali perto da Soparia do Gordo. É muito importante que os companheiros que querem fazer esse debate, qualificar o debate, né, sobre as diversas questões públicas, possam se organizar no PT, fortalecer essa luta. É muito importante a participação de vocês. João Faria chegou por aqui, grande mestre. Obrigado por estar acompanhando. Meu caríssimo amigo Paulo Vieira Júnior está por aqui também. Um abraço, Paulo. Nós estamos falando sobre segurança pública. Quero dizer a vocês, gente, que está chegando aqui depois, essa live, ela vai ficar aqui no perfil do PT Caruaru. Então, quem está assistindo de agora, pega do começo. São muitos assuntos importantes, muito legal o debate que nós estamos fazendo. Depois, pega lá, a live vai ficar lá, assiste o começo, depois vai jantar, vai tomar café da manhã, deixa a live rolando. Tem gente que fica lavando roupa, né, pela manhã, ou lavando prato, bota a live para rolar e fica assistindo. É muito importante que a gente, né, tenha esse contato e possa construir mais argumentos, construir mais elementos que a gente possa debater na sociedade e combater a mentira, né, que muitas vezes colocam. Né? A direita vem com esse papo, essa balela do que a esquerda não tem proposta para segurança pública. Apresentei várias aqui agora. Várias aqui. E elas são irrefutáveis. Né? A direita vai dizer o que contra essas propostas que a gente apresentou aqui? Ela não é capaz de apresentar respostas a esse debate quando a gente qualifica o debate sobre a segurança pública. Então é muito importante isso. É muito importante para a segurança pública fazer coisas que o governo Lula está fazendo, por exemplo, distribuição de renda, garantir
com que a sociedade, de alguma forma, inclusive, ela crie perspectivas que não o crime organizado. Por que o cara vai entrar no crime organizado se ele está no pé de meia, recebe ali uma verba, se a mãe dele está ali recebendo um Bolsa Família ou outro tipo de assistência, um BPC, sabe? Se a pessoa está recebendo ali o Minha Casa Minha Vida, está recebendo aí o programa Luz para Todos, está recebendo o programa do Gás, está recebendo diversos outros programas, né, que garantam a essas pessoas ter acesso a uma educação mais qualificada aos filhos, né, para não estar indo para a rua, para um sinal, para um semáforo, ali para pedir dinheiro, e sim estando dentro da escola, estudando, permitindo que assim ele possa passar no Enem, possa ter uma progressão social através de um curso superior e mudar a vida social de toda a sua família. Isso é um projeto do Partido dos Trabalhadores, para que essa população encontre uma outra perspectiva de vida que não entrar no crime organizado, porra. Que ela possa ter uma possibilidade, né, de perceber que o horizonte futuro dela, o horizonte dessa pessoa não seja só o crime, que ela possa ter opções, que ela possa ter condições de, na vida dela, escolher se ela vai estar querer entrar no crime organizado ou se ela vai querer, né, ser um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um fisioterapeuta, sabe, um nutricionista, enfim, um educador físico, possa ser um psicólogo, enfim, cabe às pessoas terem a possibilidade e essa opção. Quem que dá essa opção? O governo precisa dar essa opção. Então, esses caras, quando falam que o governo tem que ser Estado mínimo, que não tem que gastar dinheiro com o pobre, a gente não fala que é gastar, a gente fala que é investimento social para que essas pessoas tenham a mínima possibilidade de sonhar. Essa que é a grande história. A gente apresenta um projeto, né, de sociedade em que as pessoas possam ter, né, uma capacidade de sonhar, de sair dessa vida difícil, de procurar ter um emprego que pague mais, né, que remunere melhor, e que essas pessoas com um currículo melhor, com um diploma, possam acessar a coisas que os seus pais e avós nunca tiveram condições de acessar. Então essas são políticas públicas importantes que a gente precisa debater, né? Mandar um abraço aqui. Eu não consigo, amigo FVS 26Y, coloca teu nome aqui. Eu sou do PHS, mas eu quero sair. Venha-se embora, meu querido. Saia desse danado aí. Venha-se embora para um partido que de fato discute de forma qualificada a vida do povo trabalhador. Neto, gostaria de me filiar ao partido. Venha-se embora, seja muito bem-vindo. O partido recebe de braços abertos quem quer debater a sociedade. Problema por aqui com o carregamento do vídeo, paralisou. Não sei, está paralisado, gente, para vocês aí? Aqui me parece que está normal, não parou em nenhum momento. Eu agradeço a minha querida presidenta da DUP, da Associação dos Docentes da UPE. Está dizendo aqui, Léo, parabéns pela live, muito obrigado. É uma honra, companheira, ter você aqui, e principalmente gostando do nosso debate, né, que a gente está fazendo com vocês. Eu acho que é esse o sentido, né, a gente poder trazer elementos. E eu estou lendo, por que eu leio o que vocês estão colocando aqui? Porque é esse diálogo importante que nós estamos fazendo que garante justamente isso, que a gente traga elementos para o debate, que a gente traga o reforço da discussão. Eu lembro que uma vez eu estava numa mesa de debate, esquerda contra a direita, os caras dizendo que porque nós somos a favor do armamento de toda a população, porque é a melhor forma de garantir a segurança pública. Primeiro que foi nos períodos do governo Bolsonaro, onde a maior quantidade de armas, de alguma forma, a gente não sabe como, foram parar na mão de bandidos e traficantes. Incrível como esses caras conseguiram burlar o sistema da Polícia Federal e militar e se tornaram CACs para receberem armas. O crime organizado se armou mais no governo Bolsonaro. E segundo, que a população, de maneira geral, a pessoa mais pobre, que é aquela mais fragilizada, porque é dentro, normalmente, dessas favelas que eles têm que se confrontar no seu cotidiano com a máfia do crime organizado, seja ele esses que a gente já falou aí, PC da vida, enfim, Terceiro Comando da Vida, Comando Avermelhado da Vida. Esses caras, eles estão lá dentro e não vão permitir
né? Porque a arma de fogo desses caras é de grosso calibre, eles não vão permitir que exista, e o povo pobre não tem dinheiro para comprar uma arma dessa. Tá? Então essas armas foram desviadas de alguma forma já para o crime organizado, que fraudaram registros, né? Fraudaram registros individuais de pessoas que diziam que eram o CAC, né? Que é caçador... Como que é o CAC, gente? Me ajudem aí. CAC são caçadores, são colecionadores, e tem o Azinho, eu não lembro o que é agora. E esses caras fraudaram. Aqui em Caruaru mesmo, um grande esquema foi barrado, né? A Polícia Federal pegou, inclusive, um clube de tiro, né? E nessas investigações tinha tanta arma lá que os caras precisaram trazer 2 caminhões do Exército para ali na frente recolher toda a quantidade de armas que tinha sido colocada lá, que havia uma fraude nos registros para que as pessoas, né? Ouvi dizer, inclusive, que gente analfabeta estava conseguindo o registro, né? Não pode, né? Você tem que fazer todo um registro lá para poder adquirir essas armas. Tá normal, né? Beleza, vamos continuar aqui. Então esse é um outro elemento. Eles colocavam isso, eu dizia, pô, vocês são a favor mesmo que todo mundo possa ter arma? Eu quero saber qual a opinião de vocês de colocar arma na mão dos movimentos sociais, para que o movimento social também tenha direito de se defender, MTST, MST. Aí eles dizem, não, aí não pode. Aí não pode. Então só pode quem for deles, né? Quem for amigo deles, quem for ligado a eles. Aí pode ter arma. Arma deles podem ir para o crime organizado, pode ir para as milícias no Rio de Janeiro. Mas o movimento social não pode ter arma para se defender, né? Quando o jagunço vem atacar o movimento social, né? Quando grandes empresários botam matadores para matar militante. Então isso aí para eles é normal. Então isso é um debate, gente, que nós precisamos fazer de forma muito séria. Muito séria. Não dá aqui para a gente estar fazendo lobby para a indústria da arma de fogo no Brasil. Não dá para a gente estar fazendo lobby, né, para a empresa de segurança. Nós temos que trabalhar possibilidades reais de melhorar a qualidade de quem faz a segurança pública, com equipamento, com maiores salários, com, por exemplo, câmara corporal, como eu já falei aqui, e você ter a garantia de que essas leis estejam atualizadas, aperfeiçoadas, para que as ações de inteligência também recebam mais recursos. A Polícia Federal precisa receber mais recursos, e não os parlamentares para distribuir emenda PIX para todo mundo. Tem que botar na Polícia Federal, tem que botar nas polícias científicas, tem que botar nas polícias civis, para que elas tenham capacidade técnica e de operação para fazer operações melhores, para perdermos menos vidas de agentes da segurança pública e também, né, não matar, né, indiscriminadamente as pessoas que estão numa comunidade. Isso é um absurdo também. Ninguém está aqui dizendo que numa troca de tiro, o bandido, o vagabundo aí não possa morrer. Esse cara, porra, se o cara disparou tiro, começa a tirar de fuzil num policial da segurança pública, o policial de segurança pública precisa se defender, precisa também atirar. Não é sobre isso, mas é a forma como essas operações se dão, a forma como e a intencionalidade que se faz isso. Vejam que os caras não tinham pauta, perderam a pauta do debate sobre a soberania nacional, né? A população está do lado do governo Lula, entendeu, né, que a coisa da taxação, elas estavam mostrando que o bolsonarismo é vendido, não é nada, né, de patriota, e os caras inventaram agora operações que atacam o crime organizado, mas mata indiscriminadamente várias pessoas. Então isso é um debate que a gente precisa fazer com qualidade, é um debate que a gente precisa fazer com a tranquilidade necessária, mas precisa ser feito. Então só reforço aqui, a turma que está chegando, nós estamos aqui, essa live vai ficar guardada aqui no PT Caruaru, né? Peço também à companheirada que me sigam nas redes sociais, tá? A meta, né, do Instagram, ele do nada, ele deletou a minha conta anterior e eu estou com a conta nova. A conta nova é Léo Bulhões PT, então já me adicionem aí, adicionem Léo Bulhões PT, compartilhem com outros companheiros para a gente fazer esse debate. E esse debate é um debate muito importante, porque foi através da mobilização social, das redes sociais,
que os caras hoje recuaram. Tanto o Guilherme Derrite, que foi colocado, que era o cara ligado ao Tarcísio de Freitas, que deixou de ser secretário estadual da Segurança Pública e voltou a ser deputado só para ser o relator dessa lei da segurança pública, queria colocar, inclusive, o crime de terrorismo nessa lei para que Trump pudesse ter acesso ao Brasil e intervenção no Brasil, recuaram hoje de tarde e é uma grande vitória do povo brasileiro. Então é muito importante essa mobilização, entender a necessidade de fazer esse tipo de debate, se formar mais, compreender melhor, para poder fazer a defesa com qualidade desse debate público, que é o debate da segurança pública, e nunca mais permitir com que a direita e a extrema-direita diga que a esquerda não tem proposta para a segurança pública nesse país. Muito pelo contrário. O que mais se tem é proposta de segurança pública e são eles que não querem garantir com que essas propostas da segurança pública avancem, porque eles não querem utilizar dinheiro. A real é que eles não querem utilizar dinheiro que hoje vai para financiar a emenda parlamentar e que esse recurso seja repassado para a segurança pública do país. Essa é a grande verdade que a gente tem. Então não adianta esses caras virem com conversa fiada, conversa mole, quando na verdade o grande debate da segurança pública é um debate que passa por uma melhoria de investimento na segurança pública do país. Sem essa melhoria no investimento da segurança pública, é impossível a gente ter essas garantias do que o profissional recebendo um baixo salário, o profissional tendo material defasado, antigo, velho. Tem colete que os caras têm colete há 10 anos, há 15 anos. Tem arma que os caras estão utilizando aí há 10, 12, 15 anos. Então são armas e munições que muitas vezes numa operação dessa ela vai falhar. Porque esse equipamento ele precisa estar sendo renovado o tempo todo. E não adianta botar a laranjinha na rua se o cara não tem um equipamento adequado. Não adianta querer fazer marketing político com a segurança pública e com a segurança da população fazendo esse tipo de debate desqualificado. Então é muito importante que a gente consiga envolver as pessoas e façam o debate da melhor forma possível. Vamos lá, mais um comentário aqui. Renato Caboclo coloca, lembrando que a maioria dessas armas são de uso exclusivo das Forças Armadas. Exatamente. Essas armas que o crime organizado utiliza são fuzis de alto calibre, de alta precisão, e são armas utilizadas por exército ou tropas operacionais desses países, ou europeus, ou países, ou Estados Unidos. Então o dinheiro que se utiliza para comprar esse material bélico, ele é absurdamente caro. E não é o cara da favela, por mais que fale que o cara da favela está ganhando muito, é muito caro para manter, dar manutenção, para fazer tudo isso. Não é o carinha da favela que vende a droga na favela, que tem esse dinheiro gigantesco, milhões e milhões de reais, e não tem também como eles fazerem essas articulações com os Estados Unidos e com a Europa, para que esse mecanismo extremamente sofisticado faça com que a droga, faça com que essas armas de alto calibre cheguem no Brasil. Tem que ter um nível de organização muito alto, um nível de influência muito alto, para corromper agente público, para corromper o sistema, para ter acesso ao espaço aéreo, para ter acesso ao espaço fluvial, para que essas armas cheguem no Brasil. Então é impossível você fazer uma cobertura maior, um debate maior sobre isso, sem um maior investimento na Polícia Federal, sem um maior investimento nos estados, para que isso aconteça. Então, esse é o debate que está colocado para a sociedade. Então, trago para vocês essa discussão e quero aqui ouvir vocês, o que é que vocês acham sobre o que eu apresentei em relação às propostas da esquerda sobre segurança pública. E aí, quero ouvir a opinião de vocês agora. Um abraço para Edilson, que chegou por aqui também. Nezinho, querido Nezinho, meu amigo, um abraço para você que chegou aqui na live. Deixa eu ver aqui quanto tempinho a gente tem de live.
Já vai dar 1 hora, tá, gente? Então quero ver aí vocês aí as considerações finais. Lembrando mais uma vez, me sigam no meu Instagram, tá? @leobulhõespt, tudo junto. Sigam também o PT Caruaru, quem não está seguindo aqui, sigam o PT Caruaru, @PT Caruaru, tudo junto. Segue o nosso partido, os nossos debates, né? São redes que elas tratam e fazem um debate da esquerda de forma muito qualificada, tá? Não só eu, como demais companheiros e companheiras do diretório. E essa live, tá, gente? Ela vai ficar aqui. Então, quando eu acabar agora, em torno de 5 minutos, ela já vai estar aqui para quem quiser assistir do começo. Vai poder acompanhar a nossa live do comecinho, acompanhar ela toda aqui, que ela vai estar aqui daqui a 5, 10 minutos. Quando a gente terminar, 5 minutos depois, a live já vai estar no ar. Beleza? É isso, minha gente. Então vamos acompanhar. Amanhã vai estar no Congresso, na Câmara Federal, vai ser colocado para votação. Vamos acompanhar, vamos pressionar os nossos deputados, vamos colocar ali nas redes sociais da Câmara, né, falando que é contra que seja colocado nesse projeto a questão do terrorismo, que a gente possa fazer um debate qualificado sobre essa coisa da inteligência. A Polícia Federal precisa ter autonomia, a Polícia Federal não pode passar informação privilegiada para governador, isso é um absurdo completo. Bivar está por aqui, Bivar Filho, Ig Souza está por aqui também. Então, dizer a vocês que é isso. Vão aí, sigam a minha rede social, @leobulhõespt, sigam o PT Caruaru, sigam os companheiros e companheiras que a gente está aqui comentando, né? Todos eles e todas elas têm participado das nossas lives, participado do nosso debate, qualificado a nossa discussão. Eu quero agradecer aos companheiros e companheiras que apresentaram aqui comentários, trataram esse diálogo de forma qualificada, como sempre. Parabéns à nossa turma. Eu tenho muito orgulho da militância do PT, porque é uma militância atenta aos debates nacionais mais importantes, que tem relevância na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Tanto dentro da nossa casa, quanto quando a gente pisa, dá aquela primeira passadinha do lado de fora da nossa casa. É muito importante isso. Cosme está botando aqui, ó, segurança pública envolve não apenas a questão da melhoria das condições de combate das polícias, mas também políticas sociais, como educação e oportunidades. Perfeito, Cosme. Tratei disso aqui. Não sei se você pegou no momento que eu estava falando isso, mas é justamente o grande embate, né? A direita e a extrema-direita querem tirar dinheiro da educação, da saúde, da assistência social, né? E não querem dizer aonde vai repor. Quando o governo diz que quer fazer aumento de imposto para bilionário, para banco e para bet, eles são contra, porque muitas vezes eles são financiados por esses grupos. E na verdade é daí que tem que vir os maiores impostos, para que você possa fortalecer as políticas sociais, né? Não perder recursos com educação, assistência social, saúde, a própria segurança pública, e ter mais investimento para isso. Quanto maior a quantidade de investimento para isso, mais a sociedade cria uma expectativa e uma perspectiva de sair da sua condição. Não vai querer ir para o crime o cara que está cursando um ensino superior para ter uma boa profissão. Um cara desse não vai querer estar no crime. Um cara desse vai querer melhorar a condição de vida de toda a sua família. Então é isso que a gente precisa fazer. E isso é que o PT está fazendo através dos nossos governos. É justamente garantir uma condição da pessoa enxergar que é possível ter uma outra opção para além do crime organizado. E essa outra opção se dá através da educação e das políticas sociais do governo. Não tem outra alternativa. Se o Estado, se um governo não se preocupa com o seu povo, não garante recursos e a manutenção para que o povo tenha dignidade e capacidade de se desenvolver, é óbvio que o crime organizado vai pegar essas pessoas fragilizadas. É óbvio que o crime organizado vai fazer com que essas pessoas votem nos candidatos da milícia. Então esse é um debate que nós precisamos fazer de forma muito clara, objetiva. Vamos lá. Aqui, ó, a Alessia está dizendo, acho que investimento em educação deve ser prioridade para evitar investir em enterros. Olha que comentário interessante. Perfeito, né? Isso que o governo Lula tem feito. Investe nas creches. A maioria das creches hoje que existem nos municípios, se não todas, elas existem com financiamento do governo do PT, do governo Lula. Né? São investimentos tanto
para bancar funcionários, para bancar a construção, para bancar uma merenda escolar de qualidade. É o governo federal, gente, que investe nisso. Os prefeitos e prefeitas dos municípios estão lá, estão fazendo, mas quem investiu para que essa política social acontecesse foi o governo federal. Então estamos falando aqui das primeiras políticas, né? É a política do SUS, que faz com que as mulheres possam ter um parto humanizado, possam ter maior qualidade no SUS, nos sistemas de obstetrícia, para que façam os exames com qualidade, tenham filhos com saúde. Segundo é na creche, depois vai para a escola. Quando chega na escola tem o pé de meia, quando sai do pé de meia tem um Enem, que garante também com que você tenha acesso ou no ensino privado com o ProUni, né, ou o programa de financiamento estudantil, né, que é muito importante nas privadas, ou com cotas para alunos oriundos, né, que vieram da escola pública para estudar nas universidades federais. Tem uma cota para alunos de escola pública nas universidades federais, que ela é dividida aí entre negros, pardos, brancos e indígenas, né, que esses aí participam de um processo, num ranqueamento interno, com prioridade para os negros e índios, né, que possam ter um maior percentual nessas bolsas de estudantes oriundos vindos da escola pública. É uma outra política social. Então, podem ver que tem toda uma cadeia, né, que beneficia escolas técnicas, né, IFs, que o governo Lula está fazendo aí mais de 1.000 IFs no Brasil inteiro, inclusive em municípios que são oposição ao governo Lula, como Bezerros, aqui do lado de Caruaru, está sendo beneficiado. Porque para Lula não importa qual é o prefeito, importa quem é a população que precisa. Porque esse é o grande debate que o Brasil precisa fazer. O governo federal ele não tem que olhar para a bandeira partidária do prefeito ou do governador. Tem que olhar para que política pública está sendo aplicada e quem vai receber a política pública. Não é banqueiro, milionário, multimilionário, empresário milionário que tem que receber as políticas públicas do Estado. Esses já recebem demais. A gente pode fazer um debate aqui, inclusive, sobre a questão do imposto. Vocês acham que é justo, por exemplo, um cidadão que ganha um salário mínimo pagar R$10, R$8 num quilo de feijão e um cara que recebe 80, 90 mil reais por mês pagar os mesmos R$8 por um quilo de feijão? É preciso que se debata isso também futuramente, que o imposto ele precisa ser gradual. Quem recebe mais, de alguma forma, precisa pagar mais também, né? Inclusive nesses aspectos, nos aspectos de alimento, né? Esse é um debate que precisa ser enfrentado. A esquerda precisa apresentar com força esse debate para a sociedade, para a população, para pagar menos impostos, inclusive nos alimentos, e quem ganha muito mais tem que pagar mais. Tá? Então é isso, Cosme, eu concordo plenamente contigo. A base para você diminuir a desigualdade no Brasil e permitir que essas pessoas sonhem em ter uma profissão e a partir daí ter uma vida melhor para si e para a sua família, passa pela educação. Tá? Mineirinho Alessio está dizendo aqui, eu acho que investimento em educação deve ser prioridade, para não investir em enterro, já tinha comentado, boa noite. Vocês do PT Caruaru participaram da manifestação sábado contra o prefeito de Caruaru. Eu não sei exatamente como é que é essa manifestação, contra o que exatamente ela está sendo colocada, mas é importante que haja uma articulação com os partidos, né? A gente não foi nem avisado, a gente está sabendo aí pelas redes sociais, não sei quem está fazendo esse movimento, mas é importante que a galera venha dialogar conosco, com os partidos, para fazer parte do movimento, né? Evitar qualquer tipo de oportunismo, de qualquer movimento que seja, que tenha bandeiras aí oportunistas nesse processo, né? Não dá para a gente cair na mesma conversa que aconteceu, por exemplo, naquela história, não é só pelos 20 centavos, quando viu, tinha gente de direita, né, manipulando as massas aí. Tem que prestar atenção, quem é esse movimento, o que é que está fazendo, como é que está fazendo. E que as políticas sejam pautadas de forma justa e apresentando soluções para os problemas. Acho que a gente precisa qualificar o debate. Eu não sei exatamente, ninguém me falou nada sobre isso. Eu vi só um card, e eu nem lembro exatamente aonde, dizendo que tem uma galera que vai fazer uma manifestação contra
o prefeito. Eu acho que a gente precisa fazer manifestação contra políticas públicas que estejam sendo prejudiciais à população, sabe? Quando diz é contra o prefeito, a gente já precisa estar atento, porque a gente precisa apresentar para a prefeitura propostas, o que é que está ruim, o que é que está errado, e apresentar soluções. Acho que esse é um debate que precisa ser qualificado, tá? Isso que está acontecendo para mostrar que nós temos que votar nos candidatos do PT para a Câmara Federal. Exatamente, Nezinho. Nós precisamos votar em deputados federais, deputadas federais do PT, senador do PT. Precisamos votar em deputadas estaduais do PT, deputados estaduais do PT, minha gente, para evitar aí essa bancada aí da bala, né, que tenta desqualificar o debate o tempo todo. Então, é isso que é importante. Vamos reeleger Lula, mas ajudar Lula a governar, né? Ajudar os nossos a governarem também. Caboclo está mandando aqui um abraço para todos os companheiros que estão conosco, e agradecer ao amigo Léo pela oportunidade de expor nos nossos pensamentos. Tem nada que agradecer, eu que fico feliz demais, Caboclo, com os comentários da nossa turma aqui. Acho importantíssimo. Alessio está colocando obrigado por distribuir gratuitamente gotas de conhecimento. Meu Deus do céu. Que a gente possa fazer isso muitas e muitas vezes, construir debates importantes para a gente estar fazendo aqui, tá? Mandar um abraço para a turma que chegou agora, Kelma Florencio, Abelardo Filho, o grande Abelardo chegou aqui também. Amigos, eu quero mandar um abraço para vocês, agradecer quem acompanhou a live até agora e dizer que próxima segunda estamos por aqui. Me sigam nas redes sociais, Léo Bulhões PT, sigam o PT Caruaru, sigam os companheiros que comentaram aqui, que eu estou dizendo o nomezinho ali para vocês também seguirem juntos, e dizer que temos muito a debater. Amanhã é um dia importante para a gente estar acompanhando aí a Câmara Federal, e evitar com que esse Congresso vote em propostas que blindem ainda mais organizações criminosas. O que a gente quer é o contrário. Que essas organizações criminosas sejam desbaratinadas, que sejam desarticuladas, que esse povo seja preso, mas que seja preso principalmente os grandões, aqueles que estão lá em cima, que por muitas vezes podem estar inclusive em Brasília, né? Veja que engraçado, né? Essa turma sendo blindada agora em mais um projeto. Primeiro os deputados estavam querendo ser blindados para não serem investigados, agora estão querendo blindar governadores, né, que têm relação com o crime organizado. Não está no projeto colocar as milícias do Rio de Janeiro. É um absurdo a milícia do Rio de Janeiro, que tem a mesma prática do crime organizado agora, dessas facções, não estarem nesse projeto. Então é lamentável a gente observar esse tipo de conduta, mas precisamos combater. Nas redes, nas ruas, organizando-se no partido, já convido todo mundo. Quem quiser, venha se filiar no PT, venha se organizar no PT, que aqui a gente faz um debate de forma séria, um debate de forma qualificada, para que a gente possa se informar cada vez mais e evitar a mentira e fake news, a desinformação que circula nas redes sociais. Tamo junto. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito feliz de poder dialogar mais uma vez com vocês. Muita saúde para todo mundo. Que Deus abençoe a gente. E vamos embora construir debate. E quem quiser, fala comigo aí também nas redes sociais, no meu WhatsApp. Quiser apresentar um tema, quiser apresentar um debate, coloca aqui que a gente vai discutindo com vocês, tá bom? Forte abraço para todo mundo e firmeza na luta, que não é fácil não, mas a gente é resistente. É madeira de lei que cupim não rói. Tamo junto.